Não, cultura. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei. Nada do que já fizemos é tão importante quanto o que estamos fazendo agora. Começamos esse episódio com a frase de um livro de autoajuda para te perguntar como é essa relação com os livros de não ficção. Hoje a gente vai falar sobre isso, mas antes, não esqueçam de seguir o Clube da Não Cultura no Instagram, no TikTok e na Twitch. Queira o bem, faça o bem, o resto vem. Com essa frase, eu digo: siga o clube na sua plataforma de áudio favorita e não esquece de avaliar o podcast com 5 estrelas de preferência. Dúvidas, sugestões e jobs, você já sabe. É no clubedanãocultura@gmail.com. Encarar a realidade nem sempre é uma tarefa fácil. Por isso que os livros de ficção fazem tanto sucesso. Mas a gente não pode esquecer que até mesmo para existir a ficção, nós precisamos aprender, entender e ser possível de se justificar, o que só se torna possível por conta dos livros de não ficção. E como se sabe, uma não ficção se caracteriza por trazer a representação de um assunto que é apresentado como fato. Ou seja, mesmo que o relato seja feito a partir de um ponto de vista, com suas experiências e aprendizados, tendo as suas questões, né? A não ficção é uma verdade, mesmo que seja a daquela pessoa, a daquela época, a daquele contexto, enfim. Dentro da não ficção, então, a gente tem os subgêneros, né? Como as biografias, os livros que falam sobre religião, os ensaios. Temas didáticos, científicos, né? Exatamente. A gente tem também o romance de não ficção, né? A Sangue Frio do Truman Capote é um dos mais famosos aí. Perfeito. E o romance de não ficção, ele utiliza de elementos narrativos, né, para contar uma história verídica. E a gente tem também os livros de autoajuda. E é aí que a gente parte da nossa conversa, né, desse episódio. Nos últimos anos, os livros de autoajuda, eles são predominantes nas listas dos mais vendidos. E geralmente, se você conversa com alguém que não tem, né, tanto esse hábito de leitura, pode ter certeza, essa pessoa já leu A Sutil Arte de Ligar o Foda-se e O Milagre da Manhã. Né, Fevi? É verdade. E a gente trouxe uma reportagem de 2020, que foi lá na época da quarentena, pandemia, né? Que ilustra muito isso, assim. Dos 15 livros mais vendidos no Brasil, de 23 de março até 12 de julho, 10 são de autoajuda. Principalmente que tratam de assuntos financeiros, né? Enriquecer, essas coisas todas. E 2 são de ficção, ambos do George Orwell, né? Apenas 3 foram escritos por mulheres, 2 são de brasileiros e só um é recente, que é do fim de 2019, que é O Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. As vendas desse livro elas foram influenciadas também pelos debates da época e os protestos, né, que se seguiram devido ao assassinato do George Floyd. Bom, então nesse caso, por exemplo, a gente viu que muita gente aí, principalmente no meio da pandemia, começou a ler mais livros também voltados para essa questão financeira, né? Eu acho que isso tem, claro, muito a ver da época que a gente estava, né? Porque muitas pessoas estavam passando por problemas financeiros exatamente pela questão de trabalho ali durante a pandemia, conciliar. Vários empreendedores, né, microempreendedores que tiveram que se reorganizar nesse momento. Né? Então, e além disso, né, alguns outros ali que falam muito sobre essa questão de ansiedade, de poder de hábito, né? O Milagre da Manhã, por exemplo, que fala sobre essa questão de hábitos, de acordar cedo e tal. E aí eu acho que, claro, tem muito uma questão de momento da geração, eu acho. Eu tenho essa impressão de que a gente tá numa era muito ansiosa, né? As coisas são muito rápidas, as coisas são muito agressivas nesse sentido de tempo, né? A gente não tem tempo para nada e ao mesmo tempo a gente precisa ser produtivo, mas a gente tem que priorizar o lazer, enfim. É uma série de discursos, eu acho, que vai tomando forma e que isso acaba ajudando, inclusive, né, nessa busca da literatura. Então, quando a gente busca literatura que tenta ajudar o nosso hábito e as nossas rotinas, de certa forma, é uma maneira de tentar encontrar um escape aí, uma ajuda, um planejamento, né?
Só que não basta, né, a gente se centralizar nisso e focar em apenas livros de autoajuda, em apenas livros de não ficção. Eu acho que também vai muito do entendimento, né, do que é bom pra ti, do que tu gosta de ler. Eu sou uma pessoa que eu já li alguns livros de não ficção, assim, geralmente biografias me pegam bastante ou alguma outra história que eu acho interessante, mas livros assim mais coach, né? Essa sensação assim de coaching, de planejamento e tal, não é muito a minha vibe. Mas acho que, né, como eu falei, é uma questão de contexto. E tu, Camis, o que tu acha disso? Então, eu acho que os números mostram, né, ano após ano, que as pessoas elas têm uma necessidade de ter respostas na literatura, tá? Não só na literatura, mas vamos entrar nesse contexto. Então, um livro de ficção, ele não vai trazer respostas, né? Porque ele exige de ti uma imaginação, uma atenção, inclusive, pra te, né, entrar naquela história, pra te gostar dos personagens ou não gostar, enfim. Enquanto um livro de autoajuda, por exemplo, né, ele te dá respostas. E desde o início, né? Porque a maioria desses livros, eles começam, né, contextualizando, até no índice ali na introdução, já tem uma contextualização do que vai ser falado, né, do que vai ser abordado. E depois acaba que muitos livros, inclusive, se repetem, né? Para falar basicamente o que foi dito em 5 páginas e fica ali por 100 páginas falando a mesma coisa. Então eu acho que, considerando a rotina que as pessoas têm, que nem tu falou, e que a gente quer ter mais dinheiro, a gente quer ter mais tempo, a gente quer aprender coisas novas, os livros de autoajuda servem para isso, para trazer respostas simples, rápidas, fórmulas. Então eu converso com pessoas que leem livros de autoajuda, porque basicamente é isso, elas vão ler 20 páginas, elas vão ter resposta para alguma dor, né? Alguma dor eu digo alguma questão assim que de problema, que incomoda no dia a dia. Então, eu tô com falta de grana, né? Isso se reflete também na pandemia. Então, as pessoas queriam saber assim, será que se eu investir X valor vai dar certo daqui a um ano? Eu vou estar melhor na pandemia, por exemplo? Será que se eu acordar 5 horas da manhã eu consigo ser mais produtivo, né? Então, todas essas coisas, essas questões surgem no nosso dia a dia. E aí tem pessoas que vão nos livros de autoajuda buscar isso. Então é meio como tu falou, é uma questão de contexto, né? Como tu se comporta na tua vida, né? O que que tu busca quando tu tem dúvidas. Então se eu tenho dúvidas, se eu tenho questões emocionais, enfim, para onde eu busco essas respostas? E aí essas pessoas, né, que são a maioria, buscam em livros de autoajuda. Até porque é mais fácil para elas fazer isso, sabe? E me Sim. preocupa um pouco, e não é uma questão de julgar nem nada, mas me preocupa um pouco porque, de novo, as pessoas estão indo pelo que é, abre aspas, mais fácil, e não vão pro caminho do livro de ficção, né? Que é, como eu falei, imaginar, né? Ir além do que o autor tá falando, porque a gente não tem uma coisa assim, ó. Ah, esse livro é disso e eu não posso imaginar. Não, o livro de ficção, ele abre muitas portas, né? Pra te interpretar aquilo. E um livro de autoajuda não, né? Então, me preocupa que num ranking de mais vendidos a gente não tenha esse apoio dos livros de ficção, dos livros que deixam a gente pensar um pouco mais, né, sobre alguns debates, alguns assuntos. Em contrapartida, a gente vê outros livros, assim, teóricos, né, sobre racismo, que cada vez mais estão sendo vendidos. A da Djamila foi um fenômeno até, porque ficou nos mais vendidos aí por muito tempo. Então, é um debate bem complexo, na verdade. Sim, eu acho que uma das coisas interessantes da gente pensar é que a não ficção, ela gera uma identificação maior, né, com quem tá lendo. Então tem uma proximidade ali da realidade, né, ou melhor, é uma realidade, né, e é a possibilidade também. Então quando a gente vê um cara que escreve um livro dizendo que acordar às 5 da manhã mudou a vida dele e hoje em dia ele é um cara que dá palestras, ele é rico, ele tem condições de viajar, ele tem condições, isso gera uma coisa do tipo, cara, eu também posso eu É, também posso fazer isso se eu começar a acordar às 5 da manhã. Só que aí tem esse problema, né, de encarar a realidade que não, isso não é pra todo mundo, né? Eu acho que é muito importante a gente ter pessoas reais que a gente se inspire pra, enfim, né, pra nossa vida. Eu acho que a vida em si, ela necessita de inspiração pra gente conseguir alcançar os nossos objetivos e as nossas metas e tudo mais. Mas ah,
os livros de autoajuda, principalmente, muito além da não ficção, mas o autoajuda em si, ele gera um sentimento de se eu fizer isso, eu vou conseguir isso. E às vezes não é isso. Às vezes é uma questão de tipo de melhorar a sua vida, mas não necessariamente a sua vida vai melhorar tendo a mesma realidade da outra, tendo o mesmo sucesso, né, da outra pessoa. Então, eu acho que tem esse problema, né, também. Mas como eu falei, a identificação, né, ela é muito mais próxima e eu também entendo que pessoas que vão ler tipo uma ficção e não se identificam tanto, exatamente porque aquilo ou é muito fantasioso pra ela, ou sei lá, acha que é uma realidade muito difícil de acontecer, enfim. Então, a não ficção tem esse poder, né, de você ver pessoas reais ali, com problemas reais, com sentimentos reais. ah, então eu acho que tem. E aí ele tem os subgêneros, né? Que, por exemplo, autoajuda é um. As biografias, né, são outros. E biografia eu ainda acho que é uma coisa muito legal, assim, de ler. Eu gosto muito de ler de certas pessoas. Inclusive no Nota S eu vou indicar uma biografia. Mas. Mas cai nessa coisa, né? Assim, eu acho que a gente tem que ler tentando ter esse olhar crítico de, tipo, saber que a nossa realidade é diferente da pessoa que está escrevendo aquele livro, né? Principalmente nesses de autoajuda, né? Eu acho que isso de identificar é muito forte, né, em livros de não ficção, justamente porque tem alguém ali mais palpável para aquela pessoa se inspirar, né? E a gente não tem só, obviamente, livros de autoajuda dentro dessa categoria, né, desse gênero. E daí a gente entra também nessa questão de biografias, de livros mais científicos, que eu digo assim, livros que vão te ensinar sobre algo. Isso também é fácil de se identificar, né? Então, daqui a pouco, se eu tenho dúvidas sobre como eu me sinto quanto mulher, eu vou ler uma autora que vai falar sobre isso, trazendo dados, né? Trazendo toda a parte histórica de feminismo, de sociedade, e isso vai fazer com que eu me identifique mais do que eu ler algum livro de ficção com uma personagem mulher muito foda, por exemplo. Então, isso que é a magia, né, vamos dizer, da não ficção, porque ela traz essa identificação, esse conhecimento muito mais forte do que o romance, do que qualquer outro, né, gênero assim. Mas aí, nessa questão da autoajuda é complicado, porque eles são os livros mais vendidos, sabe? Então, Sim, eles são os exato. livros que a gente Uhum. falou, né, Fevi, que vendem essa fórmula, que vendem essa vida perfeita, esse jeito de você ganhar mais dinheiro, esse jeito de você ser mais produtivo. E daqui a pouco, outros livros, assim, teóricos muito importantes, muito relevantes, não estão ali nesse top vendidos, né? Enfim. É. Mas que nem tu falou, tem livros que são muito importantes que estejam em evidência, né? E a não ficção colabora com isso. Por exemplo, o livro da Djamila, ele é um livro necessário, né? E é muito legal ver que ele tá nessa lista de 15 livros mais vendidos, porque significa que as pessoas estão, né, se interessando pelo assunto, estão tentando entender e se desconstruir e entender a sociedade racista que a gente vive, né? E isso é foda. Claro que teve toda uma questão ali que gerou esse interesse, né? Eu acho que isso é, é ruim de certa forma também, porque o que engatilhou essa procura foi uma morte, né, de uma pessoa negra. Então, isso é complicado, mas ao mesmo tempo, né, legal que as pessoas estão se interessando, estão buscando compreender o Uma assunto. coisa atenta, assim, pra gente pensar, né? Entrando até um pouco nisso de mais vendidos e tal, que a gente tem, então, uma predominância de livros de não ficção, é ver quem é que tá liderando isso, né? Se são homens, se são mulheres. Uhum. Então, qual a diversidade que a gente tem nessa lista de mais vendidos, mas principalmente nesse âmbito aí de não ficção. Então, por exemplo, na faculdade, né, a Fevi com certeza vai concordar comigo. Quando a gente tá estudando qualquer coisa, né, dentro da faculdade, as referências sempre são autores homens. A gente Nossa, tem uma sim. diversidade muito pequena, assim. Inclusive, eu lembro que na minha turma a gente insistia muito para ser trazido mais autoras mulheres, tanto de ficção quanto de não ficção, pra gente estudar, pra gente debater, porque também às vezes cai naquele, né, nas mesmas autoras de sempre e tal. Mas
isso de ter autoras estudando algo teórico e trazendo isso sob a perspectiva, né, de, de ter mais representatividade, né? Então eu acho que a não ficção tem um problema muito sério aí, que é a gente não ter tantas opções diversas, né, como autores. Na verdade, não é que não tenha, tá? Eu acho que a questão é a pesquisa. Tem uma escritora aqui do Rio Grande do Sul até, que é a Priscila Pasco, que ela foi uma vez na minha faculdade lá visitar e tal, e ela era muito pesquisadora de autoras negras, então ela, na tese dela de mestrado ou de doutorado, enfim, eu não lembro direito na época, ela comentou que ela estava muito a fundo de buscar autoras negras, principalmente autoras teóricas até, que, né, tão esquecidas, que ninguém sabe, ninguém conhece, ou que as pessoas até referenciam outras, né, usando o que aquela pessoa falou. Então ela fazia um trabalho bem legal e aquilo, a partir dali também me fez refletir muito, não só eu, como todos os colegas, porque a gente. Não é que não tenham, a gente não conhece. Eu acho que tem pessoas que têm suas histórias, né, seus dados apagados aí. Então, eu sinto que é um grande problema a gente não saber, assim, o quanto nós temos de mulheres, o quanto nós temos de pessoas LGBTQIA+, o quanto essas pessoas estão falando sobre teoria, né? Estão trazendo dados, estão ensinando para os outros. E porque, assim, no romance, ou sei lá, em outros gêneros, a gente tem bastante mulher, né? Inclusive famosas e que ganham muito dinheiro, que bom. Sim. Mas e como a gente tá na não ficção, né? É um problemão isso. E aí, que nem tu falou, nós temos mulheres, mas elas sempre estão submetidas a um gênero muito específico, né? Que é aquele romance, ou, enfim, drama. Esses livros, assim, que inclusive trazem famas ruins, às vezes, pra elas, né? Porque, enfim, estereótipos aí machistas que a gente tem na sociedade. Mas uma coisa que tu falou que é importante, né, é sobre essas teóricas, né, que a gente não tem noção ou não tem abertura para estudar isso na faculdade, principalmente. Eu estudei numa universidade em que eu tinha muitas professoras mulheres e elas sempre buscavam trazer teorias, né, de mulheres jornalistas, no meu caso, né. Então, era interessante isso daí. Mas, claro que os grandes originadores das teorias do jornalismo e não sei o que, blá blá blá, eram homens, né? Mas é importante, né, ter essa representatividade, né, feminina aí na teoria, na pesquisa, né? E, e engraçado que agora que tu falou isso, se eu não me engano, a maioria dos autores de livros de autoajuda, assim, essa coisa de tipo, enriqueça, melhore sua rotina e blá blá blá, são homens também, né? Então, Sim. aí tem uma outra questão que, de novo, né? Ele está dizendo uma coisa que deu certo pra ele. E aí, às vezes, você tá lendo, sei lá, e você não tem os mesmos privilégios que aquele cara que tá contando a história dele, de como ele fez dinheiro dando palestras sobre, sei lá, acordar às 5 da manhã. Então, uh, isso já é um outro ponto, né, que é importante considerar. Entender que a nossa realidade, às vezes, não está alinhada com a realidade da pessoa e também os privilégios que ela tem, né, porque... porque é isso, a sociedade, ela, infelizmente, ela não vai funcionar igual pra todas as pessoas, né? Então, tem isso. Então fica inclusive um conselho, nada contra livros de autoajuda, pelo contrário, eu acho que é importante que as pessoas leiam, né, Fifi? Mas nunca esqueça de não fazer comparações, tá? Porque cada pessoa tem a sua história, sua trajetória, e muitas dessas pessoas que estão aí influenciando outras, né, milhões de pessoas, elas têm uma história daqui a pouco de mais privilégio, né? Então é bom refletir um pouco sobre isso. E se autoajudar, tá? Não necessariamente lendo livros de autoajuda, mas também respeitar a sua história. Eu acho que E é até. entender o recorte, né, desses livros, principalmente, assim. Tipo, um livro de autoajuda, eu não vou dizer assim, eu já li alguns, né? Mas é entender, por exemplo, e adaptar pra si, né? O Milagre da Manhã, por exemplo, eu não cheguei a ler, tá? Mas eu já vi várias pessoas falando sobre esse livro e
o autor, ele fala, se eu não me engano, que ele indica você acordar 1 hora mais cedo, né? Que aí, no caso dele, é às 5 horas da manhã. Porque ele acostumava acordar às 6, então ele decidiu acordar às 5 horas da manhã pra fazer outras coisas. Pra se tornar mais produtivo no dia. Mas aí, claro, não é pra você acordar às 5 horas da manhã e dormir a 1 hora da manhã, né? É pra você, sei lá, dormir às 9 da noite. Então, tem esse recorte que muita gente não consegue fazer, né? De tipo assim, entender que, tipo, romantizar isso, né? De tipo assim, eu vou acordar às 5 da manhã. Só que aí você não tem uma realidade em que você consegue acordar às 5 da manhã, porque você vai dormir às 2, porque você chega em casa às 11 da noite. Então, sabe? É uma conta que não fecha. Ou. ah, enfim, é uma coisa que é até repetitiva de falar aqui, né, sobre isso, mas é só pra deixar bem centralizado, né, que tem coisas que a gente pode tirar positivas em um livro de autoajuda. Então eu não quero macetar aqui a ponto de dizer não leiam mais autoajuda, mas ter esse senso crítico, né, de adaptar as coisas, de pensar, ai que legal o que ele fez, mas talvez dessa forma não funcione pra mim, funcione de outro jeito, né? Então fica a dica aí. Perfeito, e antes da gente encerrar, então, pro nosso Anota Essa, eu queria só deixar algumas indicações de autoras aí de não ficção, né? Já que a gente falou sobre essa escassez. Então, vou falar algumas aqui que eu conheço, que eu admiro, enfim. Eliane Brum, Fabiana Moraes, Selva Amada, Bell Hooks, Jamila Ribeiro, a Svetlana, Angela Davis, Rebecca Solnit. E tem, olha, diversas. E tem aqui a Marjane Satrap, Fevi, que eu anotei, que é do Persepolis, né? Aham, Eu não é sabia que o ótimo. Persepolis é uma HQ, né? Que é baseado em fatos reais. Eu não sabia Sim. disso. Muito legal, então também fica a indicação. E vamos lá para nota essa, Fevi. Quero deixar alguma dica aí de autora que tu Eu goste vou também. indicar uma biografia, né? Como a gente tá falando de não ficção. E eu vou indicar a biografia da Rita Lee, né? Que se chama Rita Lee, uma autobiografia. A Rita Lee, ela é uma das mulheres mais geniais, eu acho que a gente tem no mundo, né? No Brasil e no mundo. Ela é a rainha do rock brasileiro, né? E ela é uma mulher que ela passou por muitas coisas na vida dela, pessoal e profissional, principalmente, porque ela ahn, estava presente num gênero, né, em que tinham muitos homens, né, muita presença masculina ali, e ela era uma mulher que muitas vezes foi ah, julgada, né, subjulgada por estar nesses ambientes. E ela abraçou aquilo e se tornou assim uma lenda viva da música brasileira e revolucionária, assim, ela também, além de ser uma grande diva do rock, eu vejo muito que ela também é uma diva pop, de certa forma, né? Ela trouxe pro Brasil uma coisa que a gente tinha muito pouco, né? Ela, num show dela, por exemplo, ela tem várias trocas de figurino, que é uma coisa que a gente vê em grandes produções lá fora. Ah, pirotecnias e coisas assim que a gente não tinha aqui, então além dela mostrar essa veia dela, tipo, do rock, de mulher falando sobre vários assuntos fodas, assim, pra época dela. Então ela sempre defendeu muito os direitos das mulheres, ela sempre falou sobre sexo de uma forma super aberta e sem tabu nenhum, e também não romantizando aquela coisa, sempre muito natural. E com várias críticas, nunca teve problema de se posicionar politicamente, né? Inclusive foi censurada algumas vezes por causa disso. Então, assim, é uma baita de uma inspiração, assim, de vida. E fica aí a indicação. É ótima, ela tem um tom sagaz, assim, conforme ela vai descrevendo as coisas e trazendo as memórias dela também sobre a MPB e tal. E é muito, muito bacana. Ela é maioral mesmo, né? Ela não é só E a queridinha da academia, né? eu juro. E falando em maioral, gente, eu quero indicar Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, que é um livro que traz vários ensaios e tal, da Rebecca Solnit.
que eu conheci há uns anos atrás, e eu sempre falo desse livro, eu sempre indico esse livro. Então, se você me conhece e está ouvindo esse episódio e não aguenta mais eu falando desse livro, o problema é seu. Mas, assim, esse livro, na verdade, ela traz alguns exemplos, alguns casos da vida real que ela teve que passar na vida, né, tendo que ouvir algumas coisas de homens, então, principalmente de homens explicando coisas pra ela que ela mesma tinha estudado e explanado, né, feito palestras sobre, então o famoso mansplaining, e inclusive ela é a criadora desse termo, assim, de ter popularizado esse termo. Então é um livro, assim, muito interessante, é um livro divertido, por quê? Porque a gente, como mulher, dá várias risadas, assim, dessas situações que ela conta. Ela também traz um pouco da parte histórica, né, e de por que tem essa coisa do homem querer explicar, do homem querer tomar frente de certas situações e colocar a mulher mais de lado, né. Então é muito interessante, é um livro que eu indico sempre, sem contar que é um livro bem curtinho, bem rápido de ler, então é uma leitura bem interessante. Já vou colocar na minha lista. Amo. O objetivo da Nota S é esse, né, incentivar o consumismo. Ai, que ótimo. Bom, então a gente chega no fim do nosso episódio. Não esqueça de seguir a gente no TikTok e na Twitch, no @Clube da Não Cultura. Claro, a gente também tá no Instagram com o mesmo @. Não esquece de interagir com a gente. É isso, gente. Até semana que vem. Beijo. Beijo, tchau.